Começa agora, na 316, o quadro Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. Muito bem. Boa tarde a todos vocês que estão nos acompanhando aqui na 316. Eu sou Márcia Doneda, nós estamos no quadro Entre Pais e Filhos e nós vamos falar hoje um tema muito importante mesmo, falando sobre o desejo da independência dos seus filhos. Você já sentiu isso? Você já se programou, fez uma agenda com a sua família e daqui a pouco o adolescente chega lá e fala assim, olha, eu tô fora, eu já tenho minha agenda, eu já vou sair com os meus amigos. Pois então, talvez você se deparou com essa situação. Ou talvez você fez como um casal de pais, como os pais de um jovem, de um adolescente de 13 anos de idade. Olha, Luiz, quase da idade do seu menino aí, Luiz já tá coçando a cabeça aqui. Pois bem, e esses pais, eles foram até um médico, né? Fizeram uma consulta ali com a família, enfim, não foram com o adolescente, né? Então foi o pai e a mãe e conversaram com o médico da família e disseram o seguinte: olha, doutor, nós viemos aqui e nós queremos colocar diante do senhor todas as nossas preocupações em relação ao nosso filho com 13 anos de idade, que a personalidade dele mudou completamente, né? Ele questiona quase tudo do que nós dizemos, o linguajar dele mudou tudo, muitas vezes nós nem sabemos o que ele está dizendo, né? E alguns tempos atrás ele até se exaltou, até me xingou, ele nunca foi de falar palavrões, né? Nós estamos com medo que ele esteja com algum problema neurológico, né? E então esses pais compartilharam com esse médico, dizendo, olha, vamos trazê-lo aqui para o senhor fazer alguns exames neurológicos, para o senhor fazer uma avaliação e verificar que realmente o que está acontecendo, né? Então, isso foi feito, o adolescente foi, então o médico fez alguns exames, algumas observações, fez algumas até tomografia computadorizada, e depois de tudo isso, chamou o pai e a mãe, né? Não na frente do seu adolescente. Mas chegou o pai e a mãe e disseram o seguinte: olha, o adolescente de vocês está perfeitamente normal, não tem nenhum problema neurológico, né? E os sinais que ele está vivenciando são os sinais de desenvolvimento na adolescência. Simplesmente isso. Os pais, por um lado, ficaram aliviados, mas, por outro lado, eles ficaram um pouco perplexos, né? Aliviados porque o adolescente não tinha nenhum problema físico, nenhum problema neurológico, né? Mas, na verdade, eles ficaram agora um pouco confusos, né? Como é que eles vão se comportar diante dessa situação, diante dessa personalidade, de tudo isso que mudou, né? Então, na verdade, eles não podiam simplesmente ignorar esse comportamento, né, do seu filho. Talvez o seu filho esteja passando por esse comportamento hoje, né? E aí você fala, como trabalhar isso? Como lidar com isso? Como eu, pai, eu, mãe, preciso saber lidar? Ou talvez você diga assim, eu estou passando por um trauma na minha vida, né? Mas esse é um trauma de pais que os seus filhos se tornam adolescentes repetidamente. Isso é, num estalo, daqui a pouco é uma criança e daqui a pouco é um adolescente, né? Isso são sinais de mudanças, né, que são quase instantâneas, né? Às vezes você está lá brincando com a sua criança e no outro dia já é um adolescente, né? Então, o que funcionava antes agora não funciona. E aquele menino que pensava conhecer, que você conhece tão bem, mas agora parece um estranho para você, né? E aí, na verdade, é o desejo desta pessoa ser uma pessoa independente, de ter a sua idade própria. A gente já está falando, a identidade própria, a gente está falando sobre esse tema há algum tempo, né? Então, nós vamos falar hoje sobre esse período do adolescente, né? Essa transição do adolescente, né, em busca aí para sua dependência, e às vezes se manifesta nas maneiras dele, no seu comportamento em casa, na maneira de falar, na maneira de pensar, na maneira de se expressar, né?
e no social, no emocional, em tudo, né? E aí o que que acontece? Sem dúvida, os pais precisam apoiar esse desenvolvimento, porque isso é um crescimento, isso é um desenvolvimento. Você vai querer que o seu filho fique o tempo todo dependente de você? Você vai querer que o tempo todo seu filho... Então, o que que acontece? Se ele já está nessa fase, nós, como pais, nós precisamos aprender as maneiras para apoiar o adolescente e demonstrar amor por eles. É claro que a maneira de demonstrar amor por um adolescente é totalmente diferente de uma criança de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos, 6, 7, 8 anos de idade, né? Então, o que que é agora? Agora nós vamos aprender a linguagem do adolescente. Aprender a lidar com esse outro ser que está aí dentro da sua casa. E por isso que acontece muitas discussões, acontece algo assim que talvez vá, nossa, mas era tudo normal na nossa casa, agora é uma gritaria. Então, por quê? Às vezes nós, como pais, nós não sabemos lidar, nós não sabemos as maneiras corretas, apropriadas, para incentivar essa independência no adolescente com amor. Porque ele precisa sentir amado, mas ele também precisa dessa independência, né? Você não vai querer que o seu filho fique o tempo todo aí debaixo das suas asas, né? É a mesma coisa que o Luiz acabou de falar. O Luiz falou assim, olha, você precisa aprender, você precisa trabalhar. Mas na hora que o Luiz achou a primeira oportunidade de trabalho, não, espera aí. Por quê? Porque, nossa, porque o pai fica naquela situação assim, não, mas é uma criança, como é que eu vou deixar meu criança? Ontem era uma criança, hoje é um adolescente quer trabalhar, como assim? Então, nós carregamos isso, e a gente acaba até frustrando. Então, nós vamos aprender hoje algumas dicas, né? Algumas maneiras de como nós, pai, podemos incentivar essa adolescência, mas também entendendo que o adolescente ele se sinta amado por nós. Lembre-se, a mesma maneira que você dava amor para sua criança ontem, hoje ele como adolescente é totalmente diferente, tá? Então não pense que seu adolescente, seu filho está com problema neurológico, né? Você precisa levar ele para o médico. Isso são desenvolvimentos aí, é claro que tem algumas exceções, né? Mas são desenvolvimento normal de um ser que está em busca aí da sua independência. Isso quer dizer, seu filho está crescendo. Bem por aí, Luiz. Nossa, você falando aí agora eu me vi justamente de tudo que você falou aí, foi exatamente, eu vivenciei isso aí. E, Márcia, uma pergunta que eu vou aproveitar agora, não sou apresentador, vou estar agora como telespectador, porque quem não sabe, nós estamos ao vivo no YouTube, você pode entrar no canal da Rede 316 e acompanhar agora, ao vivo, você vai ver a Márcia aqui super animada, vai ver eu também aqui. Não é muito bom ficar me vendo, não, mas pode me ver, não tem problema não, eu não me importo não. Márcia, uma pergunta, quando um filho decide tomar essa independência e vai contra os pais, por lei, ele consegue alguma coisa favorável a ele ou não? Por lei, no sentido como assim você fala? Alguns casos, por exemplo, teve filhos que aos 16 anos entraram com ação contra os pais querendo ter a oportunidade de ser emancipados, né? Alguns casos. Outros casos, os filhos entraram com ação para poder morar só, porque tem a questão dos 16 anos, só podem fazer algumas coisas no Brasil se os pais assinarem, né? E os pais não queriam assinar, por exemplo, hoje existe a lei que uma criança com 16 anos, um adolescente com 16 anos, ele pode tirar a habilitação desde que o pai assine, se responsabilize por isso. Mas os pais não fazem porque sabem que essa idade é a idade que tudo que é de mais estranho na vida deles, assim, eles querem vivenciar. Então, a gente sabe que é uma... né? É que eles ainda precisam de ter esse equilíbrio, eles estão no processo de maturidade, ainda por isso que precisa ainda da presença dos pais, da companhia dos pais, né? Luiz, eu entendi a sua questão. Quer concluir? Por enquanto só isso.
Então, é o seguinte, quando o adolescente chega nesse nível, que ele quer a sua a sua identidade a todo custo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, sobre algumas situações específicas. É claro que tem muitas ações aqui que depois a gente pode até continuar no outro programa, porque eu vi aqui, tem muita coisa que dá para a gente trabalhar e coisas que nós vivemos e que nós nos barramos nesses pequenos detalhes. Quando uma situação chega nesse nível, é claro que a autoestima do seu filho, a autoestima do adolescente já está lá embaixo. Por quê? Porque já teve alguns problemas, alguns embates com os pais. Teve guerra, teve briga, teve discussão, teve acusação, teve ameaça, teve tantas coisas, né? Aconteceram tantas coisas. E essa criança, e esse adolescente, ele já não se sente amado, ele já está saindo na revolta, está sentindo na raiva, na força, né? Não se sente amado. A autoestima está lá embaixo porque o pai diz, não, você depende financeiramente de mim enquanto você estiver aqui. Então, assim, surge tantas situações, tantas coisas que, tanto dos dois lados. É como nós falamos no programa passado, você vive uma guerra fria, você vive uma guerra dentro de casa, onde cada um joga as suas armas e granadas para cá, e o que acontece? Você vive dentro de uma situação cheio de guerra, de palavrões, cheio de gritaria, e você não percebe o amor, você não percebe a autoestima que vai se esvaindo, né? O respeito para com o pai, para com o filho. Ele pode até conseguir isso, mas até ele conseguir tudo isso, o amor já ficou bem desgastado, a autoestima ficou lá embaixo, o relacionamento dele ficou muito truncado com os pais. Então, assim, as minhas orientações aqui nesse programa, assim, que nós estamos falando hoje, depende muito da maneira como os pais vão projetar, vão cooperar com essa identidade, com essa independência dos seus filhos. Então, nós precisamos trabalhar isso. Eu não quero que o meu filho fique o tempo todo dependente meu dependente, né? Como mãe, mas Deus os fez assim, para que eles possam ter a sua independência. Agora, o que nós precisamos fazer é pedir a sabedoria do Senhor, a orientação do Senhor, para que nos dê sabedoria, para que nós possamos desenvolver essa independência pautada no amor, trabalhando com equilíbrio, entendendo que a criança, ele não é mais criança, que ele é um adolescente. E a gente vai falar algumas características aqui que a gente vai entender muito bem, que a gente vai se entender e vai nos ver também nesse sentido. Maravilha, entendi, minha irmã. Ó, interessante. Uma pergunta aqui também, outra. Márcia, por acaso, assim, a igreja ou a escola consegue ajudar, ou talvez atrapalhar, nesse processo de ajudar, acaba atrapalhando esse processo da independência? Ou eles não acabam se envolvendo? Não tem como eles ajudarem? Não, a escola e a igreja pode muito contribuir, né, porque são instituições que também trabalham no desenvolvimento saudável do ser humano, principalmente a igreja, né? Então, palestras como essa, é muito importante nós realizarmos nas nossas igrejas, mas é importante termos a visão dos pais, porque primeira coisa, quem é o responsável? Quem são os responsáveis pelos filhos? São os pais. Né? Quem é que vai lidar com os filhos? São os pais. Então, nós precisamos ter essa postura. Eu sempre falo, nós como os pais precisamos ter essa postura de ter um bom relacionamento e saber das fases do desenvolvimento dos nossos filhos e saber lidar com cada uma delas. Então, a escola, principalmente a igreja, pode muito, mas muito cooperar para os pais saberem lidar com esse processo de crescimento dos seus filhos. E a escola também, né? Entendi. Agora são exatamente 3h39. Hoje nós estamos falando aqui sobre um tema que eu tenho certeza que você, ouvinte, talvez a gente não conseguiu fazer a divulgação prévia, mas se você já ouviu aqui o que a Márcia falou, nós estamos falando sobre amor e o desejo de independência dos nossos adolescentes.
Se existe, Márcia, se existe alguma frustração na adolescência sobre essa dependência, por exemplo, os pais acabam segurando demais ali e ele não consegue, o adolescente não consegue vivenciar essa fase. Isso pode acarretar quando a pessoa estiver mais velha, e ainda ter alguma frustração mais assim, adulto, dessa independência, ou atrapalhar, ou às vezes viver demais a adolescência. Um exemplo, na adolescência você tem a questão de você ir trabalhar, mas você às vezes não tem a obrigação de pagar uma conta porque seus pais já pagam aquela conta, mas seu pai e sua mãe quer que você vivencie esse processo para você aprender a dar valor a algumas coisas, né? E às vezes esse processo acaba sendo frustrado por alguns pais que acham que não é tempo e por causa desse conflito. Você acha que se por acaso assim acontecer isso na adolescência, isso pode atrapalhar no crescimento, a pessoa querer vivenciar isso depois, quando tiver mais adulta, coisa assim? Olha, Luiz, assim, eu vejo o seguinte, que nós temos hoje, como pais, nós temos duas fases na vida dos nossos filhos que são muito difíceis para nós lidarmos. Duas fases. Para quem tem filhos já adultos, que já passou por essas duas fases, eu acho que pode entender muito bem do que eu estou falando. Você já passou por essa frase, por a primeira fase, Luiz. Então, veja só. Bom, a primeira fase, isso é no período ali de 2 anos de idade, quando a criança se esforça para ter a sua independência, a independência física dos pais. Então, veja só, são duas fases. A fase quando você tem 2 anos, uma criança com 2 anos de idade, e quando o seu filho está na adolescência. Mas, esses dois períodos, eles têm algo em comum, a independência. Veja só, uma criança de 2 anos de idade, o que ela sabe fazer? Ela sabe correr. As suas perninhas levam a lugares que às vezes os seus pais não conseguem ver. As suas mãozinhas fazem coisas que deixam assim extremamente frustrados, né? Então quem já teve filhos já sabe que tem muitas histórias para contar de árvores desenhadas nas paredes pelos batons da mamãe, né? Talco espalhado no carpete, gravatas reviradas ali fora, enfim. Agora pula para essa fase para adolescência, que é o segundo estágio maior de conflito entre pais e filhos. Então nós temos duas fases na nossa vida com os nossos filhos que são conflitantes. A primeira é com 2 anos de idade, quando eles querem correr de você, né? E eles querem independência. Lembra? Falar, olha, curta enquanto não correm, enquanto estiver correndo, porque a independência eles querem. Aí outro é o segundo maior estágio de conflito entre pais e filhos, adolescência. E esses dois conflitos giram em torno de independência. Nós sempre vamos, o ser humano parece que é natural, né? Ele vai sempre correr em volta do quê? Da independência, né? Então, o que acontece? Então, claro que o adolescente, ele está num estágio muito mais avançado da vida, né? Então, por isso, que a bagunça que ele faz, as regras que ele desobedece, né? A intensidade do conflito entre pais e os filhos são muito mais sérias, né? Então, de acordo com os especialistas, a gente percebe aí que o auge aí desse conflito geralmente chega no ápice ali no 8º, 9º ano, né? Depois diminui. Mas, na verdade, nessas duas fases frustrantes da criança, é muito interessante para que nós possamos nos posicionar e para que possamos ter estratégias e vencer essa situação e cooperar com o desenvolvimento dessa independência de um modo positivo, para que depois, mesmo quando ele tiver sua independência lá adulta, ele não ser frustrado. Por quê? Porque ele teve uma boa base, ele teve uma família, ele teve seus pais que soube trabalhar essa independência passo a passo com maturidade, né? Então, a nossa preocupação aqui hoje vai na segunda fase, que é a fase da adolescência que nós estamos falando, né? Então, veja só alguns padrões comuns que são esperáveis de comportamento. A necessidade do adolescente é de ser independente e será expressa de várias formas. Ele vai expressar isso de várias formas que ele quer ser independente. Então, veja só,
Se você ver algumas ações do seu adolescente que você pensa, não, mas ele, algum tempo atrás, ele não fazia assim. Então veja se essas ações, se essas o que ele está fazendo, esse comportamento, não está expressando alguma situação de independência. Então, junto a essa necessidade, o que vai acontecer? Ele ainda precisa do amor dos pais. Ele tem necessidade de independência, mas ainda assim precisa da segurança do amor dos pais. Mas o que acontece? Muitas vezes os pais interpretam essa busca de independência como um sinal de que eles não querem mais o afeto deles. Então, isso é um erro grave. Agora, o que acontece? Nós que estamos bem próximos dos nossos filhos, nós sabemos que o que o nosso filho, criança, gosta de ser abraçado, beijado, enfim, carregado no colo, criança gosta sim, mas o adolescente já não gosta. E se você está próximo do seu filho adolescente, você sabe o que eles mais gostam, qual o afeto que eles aceitam. Você sabe a linguagem do amor que ele se sente amado. Então, é muito importante a gente entender isso. Então, nosso objetivo aqui é cooperar com os pais para incentivar a independência na adolescência, mas que eles possam sentir amados pelos pais, tá? Então, independente do que eles vão viver como adultos, essa vida agora, esse desenvolvimento agora, vai dar para eles uma base muito sólida para eles. Então, o nosso objetivo aqui é incentivar a independência do adolescente e, ao mesmo tempo, suprir a necessidade dele de amor. Então, é isso, essa é a nossa missão como pai, como mãe de adolescente. Vamos incentivar a independência, sim, mas de uma forma que ele não se sinta uma criança, mas que ele também se sinta amado. De uma forma que ele não se sinta uma criança podado ou super protegido, né? Eu acho que deve ter sido frustrante para você, Luiz, quando seu pai foi e falou assim: olha, filho, que tal você vamos trabalhar, você conseguir uns trocos, você ter, né? Você ter você aprender um ofício, alguma coisa assim. Mas quando ele disse não, o que acontece? Foi frustrante. Acaba sendo frustrante porque essa independência foi cortada na sua vida, e assim também acontece na vida de tantos outros adolescentes. Isso é um exemplo de uma das ações, mas os outros comportamentos também podem acontecer, e nós pais podemos, assim, frustrar essa independência no início, e depois, talvez essa dependência lá na maturidade, lá quando ele tiver sua família, seus filhos, ele ainda vai ficar preso na independência, ainda vai ficar dependente dos pais, porque os pais ficavam ali, aqueles pais controladores, né? Verdade. Ó, eu uma vez escutei uma pessoa da igreja falar assim: você está defendendo o seu filho, unhas e dentes. Era adolescente o rapaz. E você sabe que a gente cria o filho pro mundo. Aí o pastor olhou mó sério assim para ela: que história é essa? Ela: não, é porque nós preparamos eles para encarar o mundo. Aí ela falou dessa questão de ensinarmos eles serem independentes para quando casarem. Aí ela usou um termo até interessante que eu não lembro agora, mas ela falou um termo assim: nós fazemos eles vivenciar a nossa rotina de casa para que eles sejam bons maridos ou boas esposas. Por exemplo, meu filho lava a louça dentro de casa, mas isso aí vai tornar ele é um adolescente, mas isso vai tornar ele outra coisa? Não, ele está aprendendo essa parte da independência, porque se algum dia ele for morar só, ele sabe fazer o processo. Eu já fui em casa de alguns amigos que eu chego lá e falo assim: rapaz, eu até te ofereceria almoço aqui, mas eu não sei fazer nada. E aí tu come o quê? Não, peça iFood. Olha, né? Olha a qualidade de vida. Não tiveram a independência necessária, ou às vezes fugiram desse processo e aí perde a qualidade de vida. Minha irmã Márcia, agora uma coisa que eu gostei bastante, assim, nessa experiência que eu vivenciei, foi que tudo que minha mãe me ensinou me ajudou até quando eu casei.
Porque um dia, eu tinha 2 semanas de casada, minha esposa falou assim: eu não tô me sentindo bem, não. Vai lá e comprar uma marmita para você. Eu falei: não, vou para a cozinha. Vamos lá, vamos cozinhar. Minha mãe, ela é merendeira, foi merendeira de escola pública. E aí ela me ensinava a fazer arroz, feijão, carne, fazer toda essa comida que a gente está acostumado. E nunca ela falou: tô te ensinando porque você... Não, ela só falava assim: isso vai ser bom para você no futuro. Isso vai te ajudar no futuro. Chegou o futuro e agora eu sei a importância dela ter me ensinado todo esse processo. Como também nós escutamos às vezes algumas pessoas falarem assim, pessoas mais velhas, né? Nossa, como eu queria voltar naquele tempo que eu morava com meus pais, porque eu não tinha que me preocupar com conta. Às vezes eu fazia um estágio, trabalhava ali, fazia alguma coisinha, mas meu pai que se preocupava com tudo. Então, quer dizer, a pessoa aprendeu a parte teórica da independência, mas quando foi para a prática não gostou muito não, ficou meio desolado da vida. Mas eu louvo a Deus pela vida da minha mãe, porque ela nunca deixou de me ensinar as coisas necessárias, e tudo assim, dentro de ser independente, né? Mas sem perder o respeito, primeiramente, por eles, porque às vezes tem gente que confunde: eu sou independente, eu pago minhas contas, tô nem aí pros meus pais. Tem adolescente que vai com essa mentalidade. E aí você percebe pelo modo rebelde de falar, o modo, a raiva que tem às vezes de falar dos pais, quando você tá conversando com eles assim: eu não preciso deles para nada não, eu me sustento, eu me mantenho. Então assim, a gente vê que houve alguma falha nesse processo da independência com esses adolescentes aí, essa fase, mas que tem a gente vê que o que os pais não conseguem ensinar por, às vezes, os filhos criarem essa barreira, o mundo ensina, infelizmente, de forma bem grosseira e bem dolorida, né? Mas é interessante isso, a sua fala, Luiz, que nós como professores, nós percebemos isso até dentro da escola. Quando você vê um aluno ativo, um aluno que ele tem um comportamento de cooperação, um comportamento de observar que o outro está precisando também de uma ajuda, o que acontece? São exatamente esses filhos que em casa foram ensinados a serem cooperativos, a fazerem suas tarefas, a realizarem, ajudarem no trabalho da casa e tudo mais. Então, assim, isso leva para a vida, né? Seja na faculdade, quando você vê muitos dos jovens que vão para a faculdade e que não está nem aí, que chega, mas muitos dos jovens que chegam na faculdade, eles querem ser cooperativos, eles querem ajudar, eles querem cooperar com algo. Às vezes até professor tem dificuldade ali com a internet, com o data show, com outras situações de mídia, mas ele está ali, ele está persistindo, ele quer ajudar. Por quê? Porque ele foi incentivado, porque ele teve orientações. Ele, mesmo que errou, mesmo que falhou, mas eu lembro que uma vez um rapaz, ele queimou a luz naquela época não era data show, era um outro nome que dava. Projetor. Reto projetor, isso. Aí queimou eu não sou velho não, tá, Márcio? É só porque alguma coisa me falou no meu ouvido aqui agora. Você lembra, né? Isso. Pois então, queimou essa lâmpada aí, e ele era tão difícil de você comprar, tinha que pedir e tal, aquela coisa toda, né? E assim, ele foi muito, mas muito repreendido, assim, em público, e eu vi que ele ficou mas tão mal com isso. Mas eu cheguei perto dele e falei o seguinte, isso na igreja tudo, né? Eu cheguei perto dele, estava visitando essa igreja, eu cheguei e falei assim: olha, parabéns pela sua atitude. Eu sei que não deu certo, eu sei que queimou, mas assim, mas você tentou, você se esforçou, você foi lá, buscou, ligou, pegou a extensão, ele fez de tudo para que pudesse funcionar, sabe? Mas aí depois que viu que não deu errado, o pastor chamou a atenção dele, nossa, mas ele ficou mal, mas muito mal mesmo. Mas o que acontece? Às vezes nós fazemos isso mas tão distraído com os nossos filhos, tão distraído, que às vezes a gente está queimando essa independência deles. Então, incentiva, mesmo errou filho, olha, não desista, vamos lá, vamos de novo, vamos funcionar. Então, o que acontece? Nós, pais, nós precisamos demonstrar o amor incondicional de Deus na vida deles, nós somos reflexo do amor de Deus na vida deles, independente de que eles erram um acerto. Aqui em casa, às vezes quebra copo, quebra prato, isso não é
normal, eu acho que todo mundo quebra. Eu nunca briguei, nunca disse. Mãe, mas você queria quebrar o copo? Você queria quebrar essa xícara? Não. Pois então, por que eu vou brigar com você? Eu sei que você não queria, né? Então, não é, foi algo, foi um acidente, né? Então, assim, mas a senhora nem fica, não, tudo bem, vamos comprar outra, não tem problema, né? Então, o que acontece? Você percebe que as pessoas elas precisam ser amadas, entendidas e principalmente nessa questão de desenvolvimento, né? E a gente sabe que criança e adolescente ainda está nesse processo de desenvolvimento, né? Quando você bate o dedão assim numa porta, na janela, no sofá, né? Você fala, ixi, mas eu tô parecendo adolescente. Por quê? Porque adolescente vai crescendo e ele não tem ainda todo aquele controle, né? Porque antes era criança, agora já é uma adolescente. Falei assim, já tô parecendo adolescente, tô batendo meu dedo aqui, meu braço aqui, né? Porque eles ainda estão trabalhando no equilíbrio do desenvolvimento físico dele. Agora você imagina mental, emocional, social, espiritual, em todos esses aspectos. Então, o adolescente ele está nesse processo de desenvolvimento e cabe a nós, pais, entender que talvez nós não fomos tratados nós não tivemos essa orientação, mas hoje nós estamos tendo, né? Mas cabe a nós darmos boas maneiras, incentivar essa independência de um modo seguro, não irritando o nosso filho, fazendo com que eles tenham desejo de sair de casa. Essa semana eu recebi de uma jovem, uma adolescente, já passou por isso, por essa fase. Ela mandou uma mensagem para mim dizendo o seguinte: a senhora sabe onde que tem um quarto para alocar, um quarto mobiliado? Eu preciso o quanto antes sair da minha casa. Gente, quando eu recebo mensagem como essa, é de cortar meu coração. De pensar que um jovem, um filho, uma adolescente ou uma jovem deseja sair da sua casa. E aí eu falei assim, mas o que está acontecendo? E ela disse o seguinte, não, eu preciso, porque eu falei assim, o lugar que deveria te dar proteção, amor e segurança é a sua casa. Eu falei assim, mas esse é o lugar onde menos eu encontro amor, segurança e proteção e paz. Então, Luiz, assim, nós pais, nós devemos prezar muito por isso. Prezar para que nossos filhos possam ter essa independência pautada no amor. Eu faço de tudo aqui na minha casa, para que os nossos filhos, para que minha casa, meus filhos, meu esposo, quem chegar aqui, possam ser bem recebidos, possam se sentir protegidos, seguros, amados, porque a nossa casa é um lugar de cura, casa é lugar de ensino, casa é lugar de hospitalidade, casa é lugar que gera vida, que gera paz, que gera proteção, né? Então, lá no Novo Testamento, a gente sabia que o lar é onde se ensina, onde se cura doentes. Quando você está doente, onde você fica? Você fica na sua casa. Né? Quando você não está bem, você fica na sua casa. Quando você está de licença, você fica na sua casa. Então, é na casa onde se goza comunhão à mesa, né? Então, a nossa casa, ela precisa ter esse ambiente de paz, esse ambiente de harmonia, de comunhão, e aí você gera, como pai, como mãe, né? Fica alfinetando, fica irritado com o comportamento do adolescente, mas o adolescente, ele está nesse desenvolvimento de desequilíbrio. Olha o estado físico dele. Ele está em desenvolvimento, ele não está sabendo nem lidar com o tamanho dele. Agora, imagina o desenvolvimento intelectual em todas as outras áreas do ser humano. Então, cabe a nós pais, pai e mãe, que principalmente tem o temor da palavra de Deus, buscar entender, buscar conhecer sobre esse desenvolvimento e principalmente sobre proporcionar. Eu tenho aqui algumas dicas, Luiz, que eu gostaria também de compartilhar sobre
as características, algumas características de independência, talvez alguns se identificam com algumas independências aqui, né? Olha aqui, às vezes o seu filho tem o desejo de ter o seu próprio espaço, né? Quando eu falo aqui, talvez pode ser também até espaço físico, né? Mas é possível que o adolescente não queira ser visto em público com os pais. Eu não sei se já, acho que não sei se já aconteceu com você aí, já, Luiz, mas tem adolescente. Já. Mas o que acontece? Olha só. E eles querem, principalmente quando eles têm a possibilidade de encontrar com os amigos. Mas não se trata que eles não querem estar com vocês, mas sim de que eles querem parecer ser mais velhos e mais independentes. É isso. Então, às vezes ele fala assim, olha, me deixa lá no estacionamento que eu vou encontrar com vocês daqui a 10 minutos ou daqui a 20 minutos, alguma coisa assim. Tipo assim, olha, eu vou estar no lugar. É que o adolescente está querendo dizer o seguinte, olha, eu sou, assim, eu sou independente. Ele se considerar um pouco mais velho. É o desenvolvimento natural dele. Isso. E às vezes acaba acontecendo o quê? Uma guerra por causa disso. Você não quer aparecer mais com a gente, você não quer mais que os seus pais fiquem com você, e aí vai uma enxurrada de acusações, de julgamentos, e o adolescente fica emburrado, você fica estressado, nervoso, agitado, cria aquele clima pesado dentro de casa, dentro do carro, na rua, não sei onde que você está, entendeu? E aí, sendo que nós podemos realmente diminuir, não precisa. Você sabe que isso é um desejo dele de independência, dele parecer ser mais velho, né? E ser independente, simplesmente, né? Então, às vezes, a mãe planejou fazer compra com a filha, que fica exatamente chateado com essa atitude. Não, olha, espera lá no estacionamento, né? Mas, na verdade, o que acontece? Nós precisamos compreender que ela tem necessidade de ser independente. Se nós respeitar esse pedido, né, nós vamos expressar amor usando a linguagem de amor da filha, ou sei lá, mas nós vamos expressar, tá bom, filho, então nós vamos esperar você em tal lugar, em tal hora. Tudo bem. É independente, isso aí é o desenvolvimento dela. Ela está querendo independência, e não é que ela tem vergonha de vocês, não é que ela não querem ser vista, é que ela quer parecer mais madura. Só isso. Então, a adolescente vai sentir amada e ao mesmo tempo vai sentir independente. Olha aí, você já está dando para ela condições, né? Então, os pais, às vezes, expressam mágoa, irritação diante desses pedidos e provavelmente vai desencadear o que é uma batalha. Outra situação também. Às vezes, o adolescente quer ter seu próprio quarto, né? Então, em geral, o adolescente quer ter seu próprio quarto. Talvez ele tenha aceitado até dormir com um irmão mais novo, ali até os seus 12 anos de idade, né? Mas tenha certeza, quando a adolescência chegar, ele vai querer ser seu espaço, né? E às vezes pode acontecer até, se ele está dormindo com o irmão mais novo, pode acontecer até alguns rumores de guerra nesse quarto, só com a intenção para ele sair do quarto. Olha, não dá mais para ficar aqui nesse quarto. Então, ele vai criar uma situação, por quê? Porque ele quer ter o cantinho dele. Ele quer ir lá para... Talvez ele pode ficar até na sala, debaixo da escada, no sótão, no porão, não sei. Mas então, para os pais, muitas vezes esses pedidos agora parece que são frustrantes. Mas como o menino quer sair do quarto, não sei o quê. Mas é razoável, né? Então, por que ele preferia dormir num porão ou debaixo de uma escada do que ficar com o irmão mais novo ali de uma forma mais confortável? Por quê? Mesma situação, a necessidade de ser independente, né? Então, se possível, os pais procurem atender ao pedido do adolescente, né? E se tiver esse espaço aí, ele vai arrumar do gosto dele, né? E ele vai escolher as cores, vai arrumar do jeito... Então, é uma necessidade de independência. Então, a motivação disso, o que é? É independência,
né? Então, o espaço dele, espaço de liberdade, para ele arrumar como ele quiser, né? Que seja aí acompanhados de expressões significativas de amor por parte dos pais, né? Isso não, eu entendo a sua maneira, você vai querer, mas olha, então vai trabalhando com ele, incentiva a independência, mas sempre vai respeitando ele como já começando a já ter o início aí a sua jornada como adulto, né? E demonstre amor, tá? Então demonstre amor. Então o que acontece? No entanto, esse espaço aí e a liberdade para ele arrumar, vai ver, às vezes vocês vão ter semanas de discussão e vai acabar cedendo, né? E aí você, então vai lá morar debaixo da escada, vai lá morar na edícula lá no fundo, vai morar no outro, ficar no outro quarto, enfim. Ele vai conseguir o outro ambiente, mas depois de várias discussões, de vários comentários, de várias situações absurdas que falaram um para o outro, aí o que acontece? O adolescente já está com autoestima lá embaixo, criou uma barreira emocional entre ele e o pai, ou os pais, né? E aí, depois atende o pedido. Então, às vezes, nós acabamos cedendo depois de uma guerra, uma enxurrada de guerra, uma enxurrada de situações assim, né? Então, por que você quer? Conversa com o pai, com o filho, então é muito importante esse diálogo, essa conversa, respeite esse desenvolvimento dele. Uma outra situação também é o espaço emocional, né? O que é o espaço emocional? Nos primeiros anos de vida, o seu filho talvez ele contava tudo o que acontecia na escola para você, né? O sonho que aconteceu na noite passada, o pesadelo ou o sonho que seja, né? Como que a tarefa estava difícil de fazer, como que a professora passou um monte de tarefas, enfim. A criança, nos primeiros anos de vida, principalmente nos primeiros anos de vida escolares, ele vai falar um monte, chega com tanta novidade, né? Mas na adolescência, é possível que talvez você se sinta excluído, mas olha, como ele falava para mim, agora não fala mais, né? E aí talvez você vai perguntar para ele, e o que tá tudo bem? O que aconteceu na escola hoje? Aí ele vai dizer, nada. E aconteceu na escola? O de sempre. Tipo assim, parece que as palavras encurtam, muda o vocabulário, né? As coisas acontecem, vão mudando, né? Com o desenvolvimento deles, né? Com eles também viverem com outros também da mesma idade, que está passando com a mesma situação de desenvolvimento, e às vezes entre eles os pais são mais agressivos, ou outros, os pais de outros, né? E eles acabam trazendo essa revolta para eles, mas se meu pai fizer assim, eu vou fazer assim. Então, eles estão vivendo essa situação. E nós, pais, estamos criando uma guerra dentro de um copo d'água, assim, né? Às vezes, eu sei que, mas o que acontece? Se você conhece o seu filho, você sabe do que ele é capaz. Se você conhece seu filho, você sabe qual é a necessidade que ele tem. Se você conhece seu filho, você sabe como lidar. Então, vai aprendendo a conversar, a lidar nesse sentido de sabendo que tudo desse comportamento dele é buscando a independência dele. Ele está num processo de ser um adulto. Aí, vou falar uma coisa para você. Se você perguntar para sua filha, né? O que está acontecendo? Tá tudo bem? Talvez eu fale, mas quer saber da minha vida? Eu sou tua mãe, eu preciso saber de sua tua vida. Quem quer? Né? E a gente acaba fazendo isso. Eu sou sua mãe, agora sua amiga sabe muito mais da sua vida do que eu, que sou sua própria mãe, né? Então a gente acaba fazendo tanta coisas que impondo, nós não vamos ganhar com eles. Não vamos ganhar. Então, o que a gente precisa ser sábio, ter estratégia, né? Então, uma das formas pelas quais os adolescentes estabelecem a independência é que consiste que eles precisam guardar para si alguns pensamentos e alguns sentimentos. Aí eu vou falar uma coisa para você. Você é adulto, né? Você é adulto. Então, ser adulto significa ter a liberdade de falar tudo que você pensa, tudo que você sente? Não. Então, o adolescente está
vai nesse caminho, né? Então ele não vai precisar falar tudo que pensa, tudo que. Então a gente precisa ter esse momento, entender que eles estão chegando, começando uma vida adulta, né? Então ele não vai falar igual um papagaio falava, tipo um papagaio assim, como, né, como criança. Fala muito mais, e adolescente não, eles estão aprendendo a pensar, aprendendo a guardar sentimentos, aprendendo a guardar ensinamentos, eles vão construindo e eles vão compartilhando com quem ou quando se sentir seguros, ou quando se sentir amados, né? Então, o que acontece? E às vezes a gente fala assim, não, mas eu nunca tive quarto, eu nunca tive isso, eu nunca tive esse. Então, o que acontece? Nós só vamos aumentar situação de guerra. Nós só vamos gerar munição de guerra dentro da nossa casa, né? Que vai gerar o quê? Você vai ficar frustrado, você, pai, vai ficar triste, você vai ficar. O menino pode ficar quieto lá depois no quarto dele? Pode, né? Porque você mandou, ele ficou quieto. Mas ele vai ficar triste, né? Ele vai ficar chateado, vai ficar triste. E você também. Então, o que acontece? O seu adolescente está no processo de se tornar adulto, né? Então, os pais sábios, nós podemos aprender o valor de dar ao filho espaço emocional. Talvez nós possamos dizer a eles o seguinte: sei que você não quer compartilhar alguns pensamentos, alguns sentimentos que você não consegue mais compartilhar comigo, mas não tem problema não. Mas se você quiser conversar, eu quero que você fique sabendo disso, que eu sempre vou estar disponível para te ouvir, né? Gente, adolescente, ele conversa, não é senta ele, coloca assim de um lado uma mesa e outro, ele não conversa desse jeito não. Vai fazer uma atividade física com adolescente, vai caminhar com adolescente, ele começa a falar. Vai fazer uma atividade esportiva com adolescente, ele começa a falar. Quando ele começa a sentir segurança em você, ele começa a falar. Agora, coloca ele assim, na sua frente assim, e fala o que está acontecendo. Ele não vai falar, gente. Ele não vai falar. Então, faz uma atividade física, vai comer um lanche, sai com ele. Então, vai gerando essa base de amor, essa base de segurança, que com certeza ele vai começar a te entender, né? Mas também, se tiver algum amiguinho na parada lá, fica tranquilo que às vezes ele vai querer ir pro amigo. Então, assim, mas você tá ali. Diga, eu sempre estou disponível. Eu sempre vou estar disponível, né? Então, Luiz, aí terminando aqui, né? Outra maneira pela qual o jovem expressa a necessidade de independência é rejeitar os gestos de amor que recebia antes. Eu sei que tem adolescente, que tem a jovem, que não passa por isso, né? O Avelino está dizendo aqui que o filho dele gosta de ser, né? Gosta de ser abraçado, carregado no colo até hoje, né? Tem 18 anos, né? Então tem adolescente que não está nem aí, não. Eles continuam, né? Mas tem adolescente que tem eles mudam os seus comportamentos, né? Aí a gente vai entender e vamos procurar descobrir quais são os afetos que eles gostam, né? Que, por exemplo, se eu for dar um abraço no Felipe aqui, abraça. Não abraça, não. Aí eu vou lá dar um beijo nele, né? Pronto, um abracinho, um tapinha nas costas, bom, beleza, tudo bem. É igual os gatos que eu tenho aqui. Pensa nos gatos que não gostam de colo, Luiz. Nossa, mas uns gatinhos tão fofinhos e que dá vontade de pegar, mas não gosta de colo, sabe? Então, assim, adolescente é tipo gato, né? Tem gato que gosta de colo, mas tem gato que olha que não quer nem saber de colo, né? E eu tenho que descobrir qual é o jeitinho que eles recebem afeto, que eles se sentem amados, né? Então, não se surpreenda se a sua filha também desprezar ali, porque talvez você sempre fez algo por ela, né? Fez uma alimentação, fez um bolo, mas falou, não, agora eu quero fazer. Eles estão num processo de independência. Não que ela não precisa da sua ajuda,
mas é que ela quer saber fazer do jeito dela. Às vezes a minha filha falou assim: não, mãe, eu vou fazer um bolo de cenoura. Mãe, filha, bolo de cenoura faz assim, mãe, eu vou fazer do meu jeito. Ah, então tá bom. Então, assim, e o que aconteceu? Do jeito dela, a gente ficou maravilhoso. Aí eu falo assim, filho, e aí é claro que deu umas 3, 4 vezes, as primeiras 3, 4 vezes receitas, não ficou legal, sabe, Luiz? Não ficou legal. Aí, mas agora, eu e o Marcos pedimos para ela, filha, você não pode fazer, hoje ela tem, né, ela já tem 24 anos e tal, filha, aquele bolo de cenoura, Luiz, a gente senta e come assim, ó, fala, mãe, eu tenho que cuidar de vocês, porque daqui a pouco vocês vão ficar tudo rolando aí, porque tanto que vocês amam esse bolinho de cenoura, e que ela aprendeu a fazer do jeito dela. Aí eu vou fazer do meu jeito, pronto, agora não dá mais certo. Eu falei, agora, filha, como é a sua receita? O quanto que a gente aprende com eles, né? Então, é nesse sentido a semana passada nós falamos que, às vezes, até a gente aprende, a gente descobre, até os filhos falando, o que eles estão pensando, né? E a gente precisa dessa sabedoria para buscar. Então, meus queridos, é isso. Precisamos fazer com que os nossos filhos possam ter seu espaço emocional, seu espaço físico, seu espaço social, mas eles precisam se sentir amados. Eles não precisam ser paparicados como criança, eles não querem isso, né? Então esse é o momento de aprender outros dialetos da linguagem de amor e comunicarmos com os nossos filhos que eles são preciosos, que eles são amáveis, que nós amamos, né? Ontem mesmo à noite, vim no quarto da Denise, já era umas 10h30 da noite, aí dei um beijinho nela, né? Aí daqui a pouco, aí o Marcos veio e perguntou, você estava orando com ela? Eu falei assim, não, eu não, mas vamos orar então. Aí nós dois joelhamos no quarto dela aqui, na caminha dela, né? E oramos, né? Por ela, e abraçamos ela, e dizemos quanto que amamos ela, assim, mas lá no cantinho dela, entendeu? Lá no cantinho dela. Então a gente precisa descobrir quais são as ações que eles aceitam e sentir que são amados. Uma coisa que você falou, Márcia, que é bem interessante. Os filhos têm essa fase da adolescência, que é a independência, e às vezes tem esses conflitos e tudo. Porém, quando se tornam adultos, se tornam pais, eles voltam a querer aquilo que os pais ofereciam quando eles eram adolescentes. Por exemplo, um abraço. Ou às vezes, infelizmente, assim, quando o pai ou a mãe acaba falecendo, eles publicam fotos de um abraço, de um beijo que eles ganharam criança. Então, assim, é complicado, mas a gente entende essa questão, porque meu filho, ele é assim. Uma coisa que você falou também que eu gostei muito foi a questão de Guilherme, o que você precisar, eu tô aqui, pode contar comigo. Tá bom, pai, tá tudo bem? Tá. Como é que foi a escola? Bom, pronto, contou. Fomos no mercado, vamos ali no mercado comigo. Aí ele, vamos de carro? Eu falei, não, vamos andando. Só que já foi proposital já. E foi que nem você falou, foi automático. Pai, deixa eu te contar, ó, aconteceu isso, e foi. Quando voltou, a gente voltou no mercado, continuou falando, voltamos para casa, eu fui fazer as coisas e ele continuou falando. Então, assim, é uma fase que a gente tem que saber lidar. E uma coisa também que você falou que eu achei importante é a questão dos pais não provocarem a ira dos seus filhos, que isso inclusive é uma orientação bíblica, que está lá em Efésios 6, né? Isso mesmo. Fala para os pais não provocar a ira dos filhos, mas criar na disciplina do Senhor, na admoestação do Senhor. Então, assim, a gente tem hoje a Bíblia como orientação para isso, e é fazer que nem seguindo aqui os conselhos que a Márcia já passou, seguindo, meu irmão, você tem tudo para dar certo aí com relação ao seu filho, que não é fácil. Essa fase de adolescente é uma fase bem, assim, de desafios. Nós temos muitos desafios com eles. Eu não digo complicado, porque a gente teve essa fase, a gente viveu os dois lados da moeda. Vivemos como adolescentes e agora estamos vivendo como os pais de um adolescente. Então, é isso. Mas, assim, eu tava brincando aqui agora que eu falei assim, o título desse
desse programa de hoje, do quadro de hoje, Entre Pais e Filhos, é o amor e o desejo da independência do Luiz. Porque tudo que você falou serviu para mim. Foi tudo que eu vivenciei, foi tudo que eu estou vivendo. Então, assim, foi muito bom, gostei demais. Amém. Márcia, mandar um abraço especial aqui para os nossos ouvintes que estão acompanhando, que é a Edivânia Ribeiro, mandou um boa tarde, para a Lídia Maria também, que mandou o seu boa tarde aqui para nós, o Avelino, né, que falou assim que o filho caçula dele, 18 anos, querendo ir pro colo dele, né, isso aí também, às vezes, pode, assim, por mais que seja brincadeira, que ele falou aqui que o filho já sabe que ele não aguenta, por isso que faz, mas às vezes também o filho ainda sente aquela saudade de ter essa presença do pai do lado, né, isso conta muito. Isso é e bom. Às vezes, de uma forma de brincar, sem querer se expor demais, ele vai ali brincando, mas ele tá aproveitando esse momento, né? Um abraço especial também para a nossa querida Leuda Brasil, que mandou um abraço lá da Pibsal, lá de Salinópolis, no Pará. Um abraço também para o nosso querido, deixa eu ver aqui, porque no meu chat agora inventou de travar, mas tudo bem. Um abraço para todos que estão nos acompanhando. O irmão Avelino continua falando aqui, ó. Ele disse que muita coisa mudou, muita coisa mudou nos dias de hoje. Eu e meu irmão dormimos no mesmo quarto até os 20 anos, mas sempre tínhamos harmonia e compartilhávamos o que tínhamos, mas eram outros tempos. Inclusive, Márcia, esse comentário dele é algo que eu vivencio hoje. O Guilherme e o Miguel dormem no mesmo quarto, até porque o Guilherme pediu que o Miguel fosse pro quarto com ele. Eles tiveram um tempo aí, um conflito, só que o Miguel não é muito de ficar em quarto. O Guilherme já é. Meu filho é adolescente. E aí, uma vez que o Miguel precisou ir ao hospital, ficou internado por questões respiratórias, e eu fiz uma chamada de vídeo e a minha esposa disse que quando ele viu o Miguel com a questão do respirador aqui no nariz, tá lá conversando, que eu desliguei a chamada, ele começou a chorar incansavelmente, assim, que não tinha nada que confortasse ele. E aí ele, acho que foi nesse dia pra cá que ele percebeu que ele precisava de ter o irmão mais próximo dele ainda. E eu vivo falando pra eles, eu falei, ó, pai e mãe, daqui a pouco se vão. Continua você e seus irmãos. A parceria entre vocês. Então que haja harmonia entre as esposas que Deus está preparando, o marido está preparando para vocês, para que as famílias sejam unidas. Porque pai e mãe daqui a pouco se vão, fica a lição, fica a saudade e a unidade fica por conta de vocês aqui que vão continuar na Terra. Ó, um abraço aqui para nossa querida Magali Batista, que falou, quero mandar um abraço para Márcia, sou capelã aqui em Minas Gerais. Márcia foi minha professora da 5ª turma. Eita! Saudade. Oi, Magali, um abraço para você, minha querida. Que bênção ter você aqui. Avelino falou assim, ó, tenho dito aos meus filhos para serem úteis, seja onde estiverem, principalmente no reino do nosso Senhor. Jesus foi o exemplo do nosso mestre. É esse, Márcio, o recadinho dos nossos ouvintes que participaram hoje. Esse é um tema que realmente tem muito pano pra manga. Nossa, tem. A semana que vem nós vamos continuar com esse tema aqui, que tem muita coisa aqui, muita coisa. Pois é, nós estamos conversando com pais que vivenciaram essa fase de adolescência e se tiver algum adolescente nos ouvindo, deve estar bem assim, eita, ela falou comigo, ó. Eu já ouvi um adolescente falar, aquela moça que fala com vocês lá, toda terça-feira, toda quinta-feira lá, de manhã e à tarde, ela fala umas coisas que parece que tá falando pra mim. Eu falei, olha pra você ver. E foi justamente na época da linguagem do amor, porque tudo que você falou, ela disse que não sabia como lidar. E aí foi bom, porque agora ela é ouvinte da Rede 316, ela mora em Lusiânia, e sempre que ela acompanha toda quinta de manhã e quinta à tarde. Lusiânia tá nos ouvindo agora. Que maravilha, um grande abraço. Que Deus abençoe, minha querida. É isso, Márcia, obrigado. Nós queremos... eu quero te agradecer particularmente, porque, como eu te falei, esse tema para mim foi excelente. Amém, eu aprendi muito aqui hoje. E, como eu te falei, a gente vive os dois lados. Vive o lado do pai e vive o lado da adolescência. Você falando coisas ali, eu concordando com você, que eu falei, é isso mesmo. Eu fiz isso, ela falou, eu fiz isso também. É verdade. A gente aprende, estamos aqui para aprender. E às vezes os nossos filhos vão fazer também as mesmas coisas, né? Que nós, como adolescentes, fizemos. Mas se nós tivermos essa paciência, essa estratégia
essa sabedoria para ir, filho, vamos ali no mercado, né? Vamos ali, vamos tomar um sorvete, vamos tomar um açaí e tal, e vai nessa caminhada, porque na verdade o adolescente ele sabe, ele é muito esperto. A criança, vamos colocar um adolescente, mas a gente está falando com esse tema. O adolescente ele sabe a ida e a volta do mercado. Ele sabe se vai dar tempo você começar aquela conversa ou não. Se você for uma viagem rápida, eu não vou nem tocar no assunto, que não vai dar tempo nem de começar, nem para terminar. Entendeu? Então, quando você fala assim, olha, se você tiver tempo, se você quiser compartilhar, eu estou aqui disponível. Então, que você esteja disponível. E proporcione com uma intencionalidade, tenha intencionalidade de proporcionar esse tempo. Olha, vamos fazer uma caminhada aqui no pátio, vamos fazer uma caminhada aqui na praça, no campo, vamos fazer, entendeu? Cria oportunidades para que ele possa conversar, falar alguma coisa, né? Então, e você também cria essa segurança, o pai ou a mãe cria essa segurança para desenvolver essa oportunidade deles falarem. Então, que as nossas casas possam ser esses lugares onde os integrantes, né, são importantes para a proclamação, para a recepção e para a vivência do Evangelho. Que a nossa casa possa ser a que ensina, que vive, a que se cura, a que se oferece hospitalidade, a que se vive em paz e que goza de comunhão, e a que também que tem alegria de sentar à mesa. Como serão as casas? Como estão as nossas casas hoje? São lugares de confraternização, são lugares de partilha, são lugares de confissão, são lugares de união, são lugares de oração. Temos orado nos quartos, temos orado nas salas, temos orado nas nossas mesas. As nossas casas têm sido um modelo de evangelização, porque se nós olharmos em Atos, em Lucas, principalmente Lucas e Atos, você vai perceber que a missão, a igreja, os pentecostes, tudo começou na casa, de casa em casa, na casa de fulano, e hoje a salvação chegou nessa casa, e assim várias outras, que a gente vai falar um pouquinho semana que vem. Então, a nossa casa tem sido uma casa de ensino cristão, de evangelização, tem sido uma casa de cura, de paz, de amor, ou os nossos filhos estão procurando aí quartos mobiliados para saírem o quanto antes. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, dos nossos filhos, e principalmente nós pais, que Ele nos dê amor, esperança, sabedoria, né, discernimento e orientação, para que a gente possa colocar em prática e saber que o nosso pequeno adulto, que esse adolescente que está começando a sua vida adulta, seja orientada, pautada no amor entre você pai, você mãe, ou responsável pelo seu adolescente que está sob seus cuidados nessa tarde. Amém? Amém. Nossa, que a bênção, viu? Bênção demais ouvir você falando sobre esse tema. Eu achei que você ia falar pequeno coração. Eu falei, opa, peraí. Nossos pequenos adultos, realmente, que são crianças que estão passando a fase ali, criança, adolescência e indo para a fase adulta. Irmã Márcia, muito, mas muito obrigado. Amém. Deus faz umas coisas que a gente às vezes não entende, mas era necessário que eu estivesse aqui hoje para ouvir pessoalmente essa ministração feita. Eu não digo que isso aqui é uma palestra, eu não digo que isso aqui seja um estudo, mas eu digo que isso aqui é uma ministração que Deus colocou no seu coração para nós pais, para que nós pudéssemos aprender mais. Eu sei que da mesma forma que eu também tive alguns desafios e algumas dúvidas, muitos pais também têm, e nós estamos aqui para isso, né? Para somar, que nós puder compartilhar, nós estamos para isso. Irmã, muito obrigado. Deus te abençoe.
Se der tudo certo, amanhã, em nome de Jesus, estaremos juntos, 6 da manhã. Você quer deixar um convite aí para os nossos ouvintes? Amém. Isso mesmo, Luiz. Se Deus quiser, Luiz, foi uma honra estar aqui com você também, hoje à tarde, né? E que Deus nos abençoe. Amanhã, 6 horas da manhã, estaremos juntos ali no Manhã com Deus, né? E começando a programação ao vivo aqui na Rede 316, e vai ser um momento muito especial, né? Deus abençoe. Luiz, eu já ia começar o programa, eu já falar um bom dia, Luiz. É o costume, já é o costume. Mas isso, irmã. Boa tarde, Luiz, Deus abençoe. E amanhã cedinho estaremos juntos, se Deus quiser. E um grande abraço para vocês, meus queridos. Obrigado, Leuda, obrigado, Avelino, obrigada aí todos vocês, Tiana, obrigada também por cada um que mandou aqui sua mensagem, né? Mandou a Lídia, Divânia, um abraço para todos vocês lá de Nazaré da Mata, essa galera aí também. Deus abençoe. Amém, minha irmã, obrigado. Deus abençoe. Você acabou de acompanhar, de ouvir aqui o quadro Entre Pais e Filhos, uma ministração que Deus colocou no coração da nossa irmã Márcia, para nós pais sabermos como lidar com os nossos pequenos adultos, né? Não confundir com pequeno coração, mas pequenos adultos. Obrigado, minha irmã. Deus abençoe. E antes de finalizarmos o quadro, deixar um recadinho aqui especial, ó. Lá no Instagram, nos stories da Rede 316, tem ensinando como pegar o link do YouTube para você postar os stories e espalhar. No caso, a Van tá avisando que lá nos stories tem ensinando como pegar o link do vídeo do YouTube nos stories e espalhar os quadros maravilhosos. Então você que quer compartilhar esse quadro do Entre Pais e Filhos, ou os outros que estão também no YouTube já disponíveis, vai lá, corre, rapidinho, pega... tenho dúvida. A Van, com muito carinho, preparou esses stories explicando como você faz passo a passo para você baixar os vídeos ali do YouTube e compartilhar não só esse tema, mas os outros. Obrigado, minha irmã Márcia. Deus abençoe e até amanhã, se Deus permitir. Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda, na 316. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos.